Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e diretor-geral da Certform. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos precisamente falar sobre finanças empresariais, sobre equilíbrio financeiro de curto prazo de uma empresa. Vamos fazer um caso prático. É uma matéria que, na Certform, abordamos nos cursos que contemplam módulos de finanças empresariais e eu hoje vou mostrar como é que nós podemos concluir quanto ao equilíbrio financeiro de curto prazo de uma empresa. Eu vou pegar no manual de um dos cursos que ministramos e que contempla módulo de finanças empresariais, nomeadamente relativo ao equilíbrio financeiro, e vamos analisar a partir de um caso prático. Então vamos analisar a partir deste caso prático que eu vou explicar de forma o mais detalhada possível. Temos o balanço funcional da empresa ABC1, do qual obtivemos a seguinte informação. Nós estamos habituados a trabalhar com balanço contabilístico ou patrimonial, que tem um formato completamente diferente relativamente a este balanço. Quando nós passamos da contabilidade financeira ou dos elementos que a contabilidade, das demonstrações financeiras que a contabilidade produz, para fazer a respectiva análise financeira e análise económica da empresa, nós produzimos o balanço funcional e também produzimos a demonstração dos resultados funcional. Estas demonstrações, elas têm como ponto de partida as demonstrações financeiras que vêm da contabilidade, mas são objeto de ajustamentos para que nos possa facilitar a vida, entre aspas, no domínio da análise financeira, quando estamos a falar do balanço, e da análise económica, quando estamos a falar da demonstração dos resultados. Portanto, este formato de balanço é um balanço que nós construímos para poder fazer a análise financeira da empresa, muito especificamente no domínio do estudo do equilíbrio financeiro. Então, neste balanço, nós temos o capital próprio da empresa e comparativamente a dois períodos, o ano N e o ano N-1. E são 745 mil euros. E aqui não houve qualquer alteração. Depois temos o capital alheio estável. Estável significa que se mantém. Mantém-se num horizonte superior a um ano. Então temos 200 mil euros no período N e 120 mil no período N-1. No balanço funcional, o capital próprio mais o capital alheio estável dá aquilo a que se chamam os capitais permanentes. Esta empresa em capitais permanentes, ela tem 945 mil euros no período N e 865 mil euros no período N-1. A seguir, no balanço funcional, nós colocamos o ativo não corrente. O ativo não corrente são todos aqueles bens, aqueles direitos, mas que vão além do ciclo normal da exploração da empresa, que são 12 meses. Temos aqui dentro os ativos fixos. Por exemplo, o imobilizado está aqui dentro, é um ativo não corrente. Os ativos fixos tangíveis, os ativos fixos intangíveis, está tudo aqui dentro.
porque tem tudo uma duração temporal, um horizonte temporal além de 12 meses. Então, no ativo não corrente, nós temos 300 mil euros no período N e 450 mil euros no período N-1. No balanço funcional, a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente chama-se fundo de maneio funcional. E o fundo de maneio funcional, portanto, a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente, no período N são 645 mil euros e no período N-1 era 645 mil. Portanto, em termos de fundo de maneio funcional, esta empresa evoluiu de um ano para o outro. Aumentou o seu fundo de maneio funcional e de forma significativa. 415 para uma evolução para 645. Ora, dentro do balanço funcional, seguem-se as chamadas necessidades cíclicas e que são ativos. Mas aqueles ativos de curto prazo, como os inventários, que são as mercadorias, as existências, 360 mil contra 290. Os clientes, o valor que os clientes neste momento nos devem, e à data do balanço nós tínhamos 610 mil por receber de clientes e no ano passado 700 mil. E depois o balanço funcional no que toca às necessidades cíclicas deve contemplar mais uma série de itens que eu aqui não tenho, mas que eu mantenho para que os formandos não se esqueçam que o balanço funcional contempla toda esta série de itens. Seguidamente, seguem-se os adiantamentos a fornecedores. Adiantamentos a fornecedores pertence ao ativo. Quando uma empresa adianta a um fornecedor, esta empresa passa a possuir um direito sobre o fornecedor. Estado e outros entes públicos, quando é a receber. Nós podemos ter, por exemplo, IVA a receber do Estado. É um ativo, está do lado do débito, no balancete, e seria posicionado aqui. E depois a rúbrica Outros devedores da exploração e diferimentos a ativos de exploração. Uma vez que as necessidades cíclicas, elas baseiam-se no ciclo da exploração da empresa. Aqui não temos nada, temos simplesmente os inventários mais os clientes, a soma 970 mil euros. As necessidades cíclicas, 970 mil euros. No ano passado, 990 mil. Com 290 de inventários e 700 mil de clientes. Agora vamos para a parte do passivo. E o chamado passivo corrente. Ou seja, o passivo de curto prazo. Porque aquele passivo de médio e longo prazo, com um horizonte temporal além dos 12 meses, ele estaria concentrado no capital alheio estável. Então temos os fornecedores. Nós temos uma dívida de 660 mil euros para com fornecedores no ano N, à data do balanço. E no ano passado tínhamos 300 mil. Não temos adiantamentos de clientes. Quanto a Estado e outros entes públicos a pagar, porque estamos aqui nos recursos cíclicos, é o domínio do passivo. 80 mil no ano passado. Este ano não estamos com nenhum valor. Outros credores da exploração e diferimentos passivos da exploração. Valores a zero, mas que eu mantenho aqui para que possamos ter a noção de todos os itens que constituem este balanço funcional
que é o balanço que serve aos interesses da análise financeira. Então, as diferenças, ou a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, forma aquilo a que se chama necessidades de fundo de maneio. Então, no ano N, se subtrairmos 970 de necessidades cíclicas, que é ativo, menos 610 de recursos cíclicos no domínio do passivo, temos um valor de 310 mil, que é positivo. Mas eu coloco vermelho, porque ter necessidades de fundo de maneio, possuir necessidades de fundo de maneio, não é algo positivo. Já vamos ver quando fizermos a interpretação. No ano anterior, fazendo a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, dava 610. Eram mais altas. Ou seja, este ano, N, o cenário está bem melhor. E depois temos a tesouraria líquida. A tesouraria líquida no balanço funcional é a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio. Então, fazendo a diferença entre o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio, temos 645 menos 310 mil, 335. Tesouraria líquida positiva. 415 menos 610 mil do ano passado, menos 195. Tesouraria líquida negativa. Neste exercício, temos alguns dados adicionais. São eles o volume de negócios da empresa no ano N e no ano N-1. O volume de negócios é aquilo que a empresa faturou. Vamos sempre obtê-lo na demonstração dos resultados, somando as vendas de mercadorias com as prestações de serviços, havendo os dois itens, ou considerando apenas a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, vai depender do negócio de cada empresa. E o valor que nós retiramos da demonstração dos resultados é um valor sem IVA. O volume de negócios que consta da demonstração dos resultados são valores sem IVA. E as compras do ano N e do ano N-1, as compras de mercadorias. E também a existência inicial. Começamos o ano N com 310 mil euros e tínhamos começado o ano anterior com 210 mil. E a respectiva taxa de IVA de 23%. Estes são então os dados que nós temos para este exercício. Quais são os pedidos? O que é que se pretende? Aquilo que se pretende é calcular o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, a duração média dos inventários, a duração do ciclo operacional, a duração do ciclo financeiro para os dois períodos. E depois queremos fazer um comentário relativamente ao balanço que acabei de mostrar sobre o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida. Estes são os pedidos deste caso prático. Vamos começar com esta parte aqui. O cálculo dos prazos médios de recebimento, de pagamento, a duração média de inventários. Bom, como eu vou ter que calcular a duração média de inventários, ou dos inventários, é preciso saber o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida.
É um dado que nós vamos sempre encontrar na demonstração dos resultados. Mas como eu não tenho aqui a demonstração dos resultados, eu apenas dou o balanço. Eu tenho aqui dados que me vão permitir calcular o custo da mercadoria vendida para cada ano. Porque tenho as compras e tenho a existência inicial. E depois tenho as existências finais, que são aquelas que se apuram diretamente do balanço. Inventários a 31 de dezembro. O balanço funcional é a 31 de dezembro. Está bem? Vamos considerar este balanço funcional a 31 de dezembro do ano N e do ano N-1. Os inventários correspondem à existência final. Então, o cálculo do custo da mercadoria vendida é dada por esta fórmula. É a existência inicial mais as compras menos a existência final. Bastou substituir os respectivos valores para o ano N e encontrei 1.260.000 euros para o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida relativamente ao período N. E relativamente ao período anterior, substituí pelos dados e tenho 1.100.000 euros. Já vamos utilizar estes dados. Para já, como é que se calcula o prazo médio de recebimentos? Fazemos assim. Para calcular o prazo médio de recebimento de uma empresa, temos que dividir o montante dos clientes, dividir pelo volume de negócios da empresa. E esse volume de negócios vamos ter que corrigi-lo considerando o efeito da taxa de IVA. Porque eu disse-vos que o volume de negócios da empresa, ou seja, a faturação da empresa, estes 2.600.000, estes 2.300.000, são valores sem IVA. E quando estamos a fazer o cálculo de rácios ou de indicadores, nós temos que ter um numerador em conformidade com o denominador. E se o numerador incorpora o IVA, clientes incorpora IVA. Não é? Quando nós vamos ao balanço e vamos analisar o saldo de clientes, quanto é que clientes nos devem no dia 31 de dezembro do período N? 610.000 euros. Isto é valor com IVA. Inclui o IVA. Mas quando vamos à demonstração dos resultados, verificar o volume de negócios, lá na demonstração dos resultados, a conta 71, vendas de mercadorias, e a conta 72, prestação de serviços, é apenas base tributável, não tem IVA. Então, eu tenho que multiplicar este valor por 1,23, considerando eu que a taxa de IVA é 23%. E vou multiplicar por 1,23 para acrescentar o efeito do IVA, de forma a que tenha um numerador e um denominador, ambos com o impacto do IVA. Então, 610.000 a dividir por 2.600.000 vezes 1,23. E o que daqui resultar, multiplicar por 365 dias. E deu 69,62. Isto significa que os clientes demoram à volta de 70 dias para pagarem à nossa empresa. E no ano passado, em N-1, eu dividi 700.000, que era o saldo dos clientes, no ano anterior. Está bem? Nós estamos a fazer a comparação de 2 anos. Por 2.300.000, que é o volume de vendas, o volume de negócios, que não tinha a incorporação do IVA, e multiplicando por 1,23, ficamos com o valor, com o IVA. E dividindo 700.000
a dividir por 2.300.000 vezes 1,23 e desse resultado multiplicando por 365 dá 90,31, o que significa que no ano anterior, em N-1, os clientes demoravam aproximadamente 90 dias a pagar à nossa empresa. Ou, dizendo ainda melhor, nós tínhamos que esperar cerca de 90 dias para receber dos nossos clientes. Então há aqui uma diminuição positiva. Passa de 90 para 70. Porque nós temos sempre que comparar pelo menos 2 anos. Quanto ao prazo médio de pagamentos, nós dividimos fornecedores por compras. E as compras, tal e qual como as vendas, elas têm que ser corrigidas com o efeito do IVA. Porque fornecedores inclui sempre IVA, logo compras também vai ter que incluir IVA, para que numerador e denominador sejam grandezas devidamente comparáveis. E, portanto, vamos dividir duas grandezas que já incluem o impacto do IVA. Ora, no período N, fornecedores tinham um saldo de 660.000 euros, portanto, basta-me verificar no período N fornecedores. Fornecedores pertence aos recursos cíclicos, é considerado um passivo não corrente. São 660 e já agora no ano anterior eram 300. Então, dividi 660 por 1.310.070.000, que é o valor das compras no ano N, que é um dado. Multipliquei por 1,23, já sabemos porquê, para que numerador e denominador, os dois, tenham a implicação do efeito do IVA, e deste resultado multiplico por 365 e dá 149,5. O que é que isto significa? Significa que estamos a demorar a pagar aos fornecedores cerca de 150 dias. Depois, no ano anterior, 300.000 a dividir por 1.110.000 e corrigindo, multiplicando por 1,23 para termos o impacto do IVA. Lembrem-se que no ano anterior fornecedores têm um saldo de 300.000 e que as compras do período anterior foram de 1.110.000. Então, fazendo aqui as contas, multiplicando por 365, temos 80,20. No ano passado, demorávamos cerca de 80 dias a pagar aos nossos fornecedores. Este ano estamos a demorar muito mais, 149 dias, ou 150, fazendo aqui o arredondamento. Agora vamos fazer o cálculo da duração média dos inventários. A duração média dos inventários é um indicador que nos permite aferir sobre o seguinte. Eu vou explicar um bocadinho o que é a duração média dos inventários para podermos perceber um pouco mais o que é que isto significa. Em primeiro lugar, a duração média dos inventários é dada pelo quociente, pela divisão, inventários a dividir pelo custo dos produtos e depois multiplica-se por 365 dias. As empresas do setor agrícola utilizam ativos biológicos, que são plantas, são animais próprios da atividade do setor agrícola. Por isso é que nós colocamos aqui uma fórmula completa para contemplar as várias possibilidades dos setores da economia.
Quem tem uma atividade comercial e vende mercadorias, vamos considerar o estoque de mercadorias como os inventários. Mas o que é isto da duração média dos inventários? A duração média dos inventários indica o tempo médio em cada rotação. Neste caso, apresenta 100 dias, não é? Mas pode ser apresentada em semanas ou em meses, basta que em vez de 365 se multiplique pelo número de semanas ou pelo número de meses do ano, mas isso também é a mesma coisa relativamente ao prazo médio de pagamento e ao prazo médio de recebimento. Eu nos exercícios gosto de utilizar em 365 dias. Portanto, na base de dias, e por isso multiplico por 365. A duração média dos inventários indica o tempo médio de cada rotação, ou seja, quanto tempo é que aqueles inventários permanecem, em média, em armazém. Ora, no caso concreto da nossa empresa, e fazendo as contas, voltando aqui ao exercício, a duração média dos inventários é o estoque de mercadorias a dividir pelo custo das mercadorias vendidas. E deste quociente multiplicamos por 365. Aqui nada de IVA, porque o estoque de mercadorias é ao preço de custo e, portanto, sem IVA, e o custo das mercadorias igualmente, e portanto são valores sem IVA. Ou seja, tanto numerador como denominador não tem a implicação do IVA. O estoque de mercadorias no ano N era de 360 mil, como já sabemos. É o estoque final de mercadorias, a existência final, é o que está em inventários no balanço, a dividir pelo custo das mercadorias vendidas, que foi aquele cálculo que eu fiz inicialmente. Existência inicial, mais compras, menos a existência final. 104,28. Ou seja, aproximadamente 104. A média de rotação dos inventários, portanto, a duração média dos inventários em armazém é de 104 dias, o que é muito tempo. Relativamente ao ano N-1, tínhamos um valor um bocadinho mais baixo, 96 dias em média. 290 mil, que era a existência final, inventários final, a dividir pelo custo da mercadoria vendida, vezes 365. Aquilo que eu agora fiz foi pegar nestes dados todos, não é? E estruturá-los num quadro, que é para que nós possamos ter uma visualização global de tudo isto. Fiz arredondamentos. Não vou colocar 69, 62, vou colocar 70. Não vou colocar 90, 31, vou colocar 90. Em vez de 149, 50, vou colocar 150. E em vez de 80, 20, vou colocar 80. E assim sucessivamente. Então vamos aos nossos dados finais. Temos o ano N e temos o ano N-1, à data 31 de dezembro. Então temos assim. O prazo médio de recebimentos, 70 dias contra 90 dias do ano anterior. Portanto, em média, recebemos a 70 dias este ano e recebíamos a 90 dias no ano passado. Prazo médio de pagamentos. Em média, pagamos este ano a 150 dias. No ano passado estávamos a pagar a 80. A duração média dos inventários, 104 dias de permanência este ano, 96 no ano anterior. E agora vamos fazer o cálculo daquilo a que se chama a duração do ciclo operacional. O que é isto da duração do ciclo operacional? A duração do ciclo operacional é a duração média dos inventários
mais o prazo médio de recebimentos. A duração do ciclo operacional indica o número de dias necessários até que os inventários se vendam e se convertam em meios monetários, representando o tempo de duração do ciclo da exploração. É desejável que este indicador apresente valores tão baixos quanto possível. Quanto maior for a rotação de inventários, menor a duração média dos inventários e mais baixo o prazo médio de recebimentos. Então, menor será a pressão da tesouraria da empresa, uma vez que as necessidades de financiamento do ciclo de exploração serão menores. Nós temos uma duração do ciclo operacional relativamente ao ano N, é somar, não se esqueçam, é somar a duração média dos inventários com o prazo médio de recebimentos, 70 mais 104, 174 dias. 90 mais 96, 186 dias. Ou seja, temos uma duração do ciclo operacional no ano N de 174 dias, que é mais baixo do que no ano anterior, que era de 186, mas mesmo assim é muito elevado face àquilo que é o desejável. Outro indicador chama-se a duração do ciclo financeiro. E a duração do ciclo financeiro é a diferença entre a duração do ciclo operacional e o prazo médio de pagamentos. Então, é pegar neste valor e subtrair o prazo médio de pagamentos. 174 menos 150, 24. 186 menos 80, 106. E o que é que significa a duração do ciclo financeiro? A duração do ciclo financeiro indica o número de dias em que os meios monetários estão imobilizados pelo ciclo operacional. Representa o tempo em que a empresa tem de encontrar formas de colmatar as necessidades cíclicas com recursos extra-exploração. E aqui temos uma boa notícia de um ano para o outro, é que a duração do ciclo financeiro no ano N é apenas de 24 dias, o que se apresenta muito mais baixo do que no ano anterior, que era de 106. Portanto, no que diz respeito à duração do ciclo financeiro, 24 dias é um valor muito mais simpático do que 106 dias. E, portanto, neste sentido, esta empresa evoluiu bastante. Evoluiu porque também começou a pagar muito mais tarde aos fornecedores, diga-se de passagem, não é? 150 dias para pagar a fornecedores, obviamente que vai provocar uma diminuição da duração do ciclo financeiro. E o que é que nós podemos, quando estamos a analisar estes quadros do prazo médio de recebimento, do prazo médio de pagamento da empresa, da duração média de inventários, da duração do ciclo operacional, da duração do ciclo financeiro, nós vamos ter que dar algumas orientações à gestão, face à análise destes dados. Então, para melhorar a situação de liquidez, sem a necessidade de investir em mais fundos na empresa, a gestão deverá procurar encontrar formas de aumentar a rotação dos inventários e assim diminuir a duração média dos inventários. É muito importante nós diminuirmos a duração média dos inventários, bem como diminuir o prazo médio de recebimento, ou seja, receber mais rápido dos clientes. E tudo isto se baseia na capacidade negocial da empresa, particularmente no que diz respeito aos fornecedores. E no que diz respeito aos fornecedores, aumentar o prazo médio de pagamento através da negociação. Ou seja, negociar com os fornecedores
ter mais tempo de crédito dado por este capital alheio que são os fornecedores. E agora, para concluir, vamos ao equilíbrio financeiro de curto prazo para concluir esta análise. Quando nós construímos o balanço funcional da empresa, a partir do balanço contabilístico ou do balanço patrimonial e com todas as correções e ajustamentos que são necessários fazer, este balanço já dá o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida. Pelas diferenças, não é? Já vimos que o fundo de maneio funcional é a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente, ou seja, o ativo não corrente, aqueles bens, aqueles direitos que se estendem do horizonte temporal dos 12 meses, vão para além, é um ativo de médio e longo prazo. Depois temos as necessidades cíclicas, que são aqueles ativos de curto prazo, e os recursos cíclicos, que são aqueles passivos de curto prazo. E dentro daquilo que é cíclico, exploração. E a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos permitem-nos aferir sobre as necessidades de fundo de maneio. A tesouraria líquida é calculada pela diferença entre o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio. Então, vamos recolher estes dados todos e apresentar um quadro onde podemos rapidamente ver tudo para analisarmos. O fundo de maneio funcional de 645, 445 no ano anterior, as necessidades de fundo de maneio de 310, 610 no ano anterior, a tesouraria líquida positiva de 335 mil euros, contra a tesouraria líquida negativa de 195 mil do período anterior. Então, vamos começar por analisar o período N. O que é que nós temos no período N? Temos um fundo de maneio positivo, 645 mil euros. Necessidades de fundo de maneio acima de zero, e muito acima, 310 mil. E temos uma tesouraria líquida positiva, 335 mil. Esta combinação entre estes três indicadores permitem-nos tirar conclusões relativas ao equilíbrio financeiro de curto prazo da empresa. E as conclusões, assim de uma forma muito breve, são as seguintes. Esta situação espelha uma situação de equilíbrio financeiro de curto prazo, com margem de segurança, dado que o fundo de maneio funcional ele é positivo, são 645 mil euros. Positivos. E é suficiente para cobrir as necessidades de fundo de maneio. As necessidades de fundo de maneio são de 310 mil euros. Necessidades. Por isso é que eu as coloco a vermelho. Porque são positivas, claro, mas são necessidades. É preciso cobri-las. E o fundo de maneio funcional cobre-as. Porque é mais do dobro. São 645 mil euros. Contra 310. E, portanto, o fundo de maneio funcional é suficiente para cobrir as necessidades de fundo de maneio no período N, a 31 de 12. Esta situação caracteriza-se essencialmente por equilíbrio financeiro de curto prazo relativamente estável, mas relativamente estável,
e possível ocorrência de eventuais dificuldades financeiras em função da relação existente entre o prazo de realização de ativos e o prazo de exigibilidade das dívidas. Já agora, o prazo de realização de ativos é o período de tempo que leva à transformação dos ativos em meios financeiros líquidos. Quanto maior este prazo, menor o grau de liquidez associado aos itens. O prazo de exigibilidade das dívidas representa o período de tempo disponível para que a dívida seja liquidada. E quanto menor o prazo de exigibilidade das dívidas, menor o prazo de pagamento das dívidas. Portanto, este primeiro cenário, com esta combinação, permite-nos aferir de uma forma rápida sobre esta conclusão. Este segundo cenário, que era o cenário do ano passado, era um cenário bastante mais negro. Ou seja, vejam o seguinte. Com estes valores, nós temos um fundo de maneio funcional positivo. Necessidades em fundo de maneio positivas, mas acima do fundo de maneio funcional. Ou seja, o fundo de maneio funcional não chega para cobrir 610 mil euros. Eu coloco sempre necessidades de fundo de maneio a vermelho quando elas são positivas, porque o ideal é que fossem negativas, é porque não existiam. Porque quando existem, quando são positivas, é porque existem necessidades de serem cobertas. E, portanto, aqui o fundo de maneio funcional não é suficiente para cobrir este valor. E para culminar com isto tudo, temos uma tesouraria líquida por cima negativa. Porque é evidente que a tesouraria líquida é a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades em fundo de maneio. Então, neste cenário do ano anterior, com um fundo de maneio positivo, necessidades em fundo de maneio positivas e tesouraria líquida negativa, nesta situação, o fundo de maneio é positivo. É, mas é insuficiente para financiar as necessidades em fundo de maneio, como podem ver, não é? 415 não chega para 610. Pelo que a empresa suporta parte das suas necessidades cíclicas de exploração com operações de tesouraria, sendo caracterizada pelos seguintes aspectos: problemas de equilíbrio financeiro a curto prazo e uma possível necessidade de recorrer à banca para se financiar. Estamos com uma tesouraria líquida negativa. E, portanto, são estas as conclusões a que nós podemos chegar. Ou seja, a partir da criação do balanço funcional, rapidamente chegamos aos cenários que os três indicadores combinados, o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida, os três indicadores analisados conjuntamente e não de uma forma separada, nos permitem chegar. Espero então que esta informação tenha sido útil relativamente ao equilíbrio financeiro de curto prazo de uma empresa. Esta é uma matéria integrante dos cursos onde finanças empresariais faz parte da matéria da formação. Foi apenas uma breve explicação. Matéria esta que envolve conceitos bastante mais desenvolvidos, mas o nosso tempo é algo restrito. De qualquer forma, espero ter contribuído para que conhecessem melhor a questão do equilíbrio financeiro de curto prazo de uma empresa, também a questão do balanço funcional, ou seja, elaborar um balanço funcional e não fazer o cálculo dos indicadores diretamente do balanço contabilístico.
Isso é algo que nós reforçamos muito nos nossos cursos e insistimos com casos práticos, com a elaboração quer do balanço funcional, quer da demonstração dos resultados por naturezas funcional, porque são peças que são devidamente obtidas para que a análise financeira e a análise económica sigam bastante melhoradas. Para o desenvolvimento deste caso prático, que aqui vos apresentei, esta é a bibliografia que foi utilizada. Particularmente o Análise Financeira, Teoria e Prática dos autores que aqui estão referidos na bibliografia. Resta-me então agradecer-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.